Primeira Crônicas, capítulo 21. E Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas, meu senhor e rei, não são todos servos do meu senhor? Por que então o meu senhor requer esta coisa? Por que será ele causa de transgressão para Israel? Todavia, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que Joabe partiu, e foi por todo Israel, e voltou para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo a Davi. E todos os de Israel eram 1.100.000 homens que empunhavam a espada, e Judá era 470.000 homens que empunhavam espada. Porém, Levi e Benjamim ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Isso desagradou a Deus, portanto ele feriu Israel. E Davi disse a Deus: Pequei grandemente em fazer isso, mas, agora, imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e conta a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: Ofereço-te 3 coisas, escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Assim, Gade veio até Davi e disse a ele: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou, ainda, 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caiamos, agora, na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de homem. Assim, o Senhor enviou peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E enquanto ele a estava destruindo, o Senhor olhou e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi ergueu os seus olhos, e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Então, Davi e os anciãos de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre as suas faces. E Davi disse a Deus: Não sou eu quem ordenou que o povo fosse enumerado. Eu mesmo que pequei e fiz muito mal, mas quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Davi deveria subir à eira de Ornã, o Jebuseu, e erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu, diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor. E Ornã volveu-se, e viu o anjo, e ele com seus 4 filhos se esconderam. Ora, Ornã estava ajoeirando trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã, Ornã olhou e viu Davi, e saiu da eira, e se prostrou diante de Davi com a sua face no chão. Então, Davi disse a Ornã: Concede-me o lugar desta eira para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: Toma-a para ti, e que o meu senhor, o rei, faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos, tudo te dou. E o rei Davi disse a Ornã: Não, mas, verdadeiramente, comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Assim, Davi deu a Ornã, pelo lugar o peso de 600 shequels de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz, e clamou ao Senhor. E ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, ofereceu ali sacrifícios. Porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada, estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Porém, Davi não conseguiu ir diante dele para indagar a Deus,
porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor.